Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje, 1186. O Brinquedo que Habito, Chris Lume. Pois é. O que nós vamos falar hoje? De muitas coisas. Muito bem, Thiago Faria. Olá, Michel. Vamos falar sobre filmes que dialogam entre eles, talvez? O Brinquedo que Habito. O título indica isso, né? Essa construção genial que nós fizemos aqui. Hein, Chico? Eles dialogam mesmo, assim, de alguma maneira. São dois filmes sobre a memória, sobre a história. Então, eu acho que tem um pouco a ver. Um pouco a ver. Então nós vamos falar hoje sobre o filme Dor e Glória, do Pedro Almodóvar, que estreou há algumas semanas, e Toy Story 4, a animação da Pixar, que está aí também dominando os cinemas. Certo? Certo. Varandeiros. Michel, pra quem duvidava da nossa versatilidade, tá aí uma prova de que a gente vai do Almodóvar à Disney em questão de minutos. A gente já fez pior, né? Como assim, A Chico? gente já fez pior. A gente fez Shazam com um negócio super... com três faces. Foi, mas Almodóvar e Pixar tá ali, foi ó. mais Verdade. agressivo. É que dia desses eu li um tweet de uma pessoa comentando o nosso podcast, falando de vários podcasts de cinema, e dizia: o podcast do fulano é sobre filme novo, o outro é sobre filme de ação, e Cinema na Varanda é sobre filmes mais antigos. Que absurdo, a gente fala sobre tudo. A gente começou a tudo. ouvir faz 3 semanas, né, que a gente fez o especial de 99, mas sim. tudo bem. Não é só sobre 1999 esse podcast. Tem muito mais do que isso. Vamos começar então com o Pedrito Almodóvar. Pedrito, você é íntimo e pessoal. Super. Há muitos anos eu sou íntimo dele. Você viu todos os filmes do Almodóvar, Michel? Vi. Eu também. Não vi. Não viu? Não vi. Qual faltou? Eu tô tentando lembrar agora. Eu acho que faltou... Ele tem um longa pornô antes do Pepe Lucibon, que é Não, teoricamente esse- o primeiro filme dele. Isso eu nem lembrava, eu nem sabia até já disso. procurei pra baixar esse filme, mas não tem, não existe, assim. Deve ser curioso assistir um filme pornô do Almodóvar. Deve ser curioso. Ele é ator? Não faço ideia. Não conosco. Não tenho informações. Vocês viram todos os filmes do Almodóvar? Eu vi. Eu vi vi menos todos. esse pornô que eu nem sabia da existência. O pornô eu também não sabe. A gente vai resenhar nos O próximos Chico vai trabalhar dias. nisso pra... Vamos procurar. Pra em breve, é isso. Eu acho que eu devo ter visto, sim. Eu tô tentando buscar aqui. São 21 filmes do Pedro Almodóvar. Isso. Ele tem 69 anos, e o nosso querido diretor espanhol mais famoso da atualidade, porque... E um dos diretores espanhóis mais Junto com famosos de Buñuel, todos os né, tempos, eu acho. provavelmente, Sim, que- acho que é. Carlos Buñuel é Saura. espanhol, né? Buñuel é espanhol. Porque às vezes eu confundo, porque ele fez tanto filme no México. Ele fez no México, ele fez na França no final. Então... A gente não vai fazer um especial sobre o Almodóvar, porque nós já fizemos isso no episódio número 30, chamado Fale com Elas. Então a gente já fez lá, resgatamos toda a carreira dele, falamos sobre as fases do cinema do Pedro Almodóvar. Qual era o filme da vez lá? Era o Julieta, né? Julieta. Então foi quando a gente fez o especial. Eu vi 20, faltou um. Realmente não sei qual que foi. Deve ser um dos primeiros. É o Pepe, é o primeiro. Pepe Não vi o Lucibon. primeiro. Não vi o primeiro. Ah, Faltou esse. Então, Almodóvar fez muito sucesso em Cannes, a gente já tinha comentado isso. O filme era um dos favoritos para ganhar o prêmio, acabou levando o prêmio de melhor ator para Antônio Bandeiras. E está aqui finalmente estreado, e vamos fazer a sinopse para poder discutir o filme. O declínio físico, pessoal e profissional como gatilho para o resgate das lembranças e o impulso para um novo presente na vida de um aclamado diretor de cinema. Antônio Bandeiras. Muito bem. É Thiago, isso, Michel? Você gostou disso? Eu Sinopse? achei conciso. Ainda ok. bem que você não me pediu pra falar o nome daquele ator basco, sei lá de onde ele é, ou ele é catalão, sei lá, que ele faz o ator lá do Eu filme. nem sei, nem lembro o nome dele. Não, você nem lembra porque não tem como decorar É aquele meio nome. difícil. É difícil. E aí, Thiago, o que você achou da nova aventura de Pedro Almodóvar no cinema? Olha, eu me surpreendi muito, eu gostei do filme. Lembrando dos filmes do Almodóvar, eu acho que não tem nenhum que eu não tenha gostado. Mas eu acho que tem alguns que pra mim são muito especiais, e eu acho que o Almodóvar fez filmes que eu considero obras-primas em fases diferentes da carreira dele.
A fase inicial é mais anárquica, tem esse lado da transgressão muito marcante. E nesse primeiro momento, lá nos anos 80, ele fez A Lei do Desejo, fez Matador, grandes filmes. Depois teve uma segunda fase... Adoro Maus Hábitos. Maus Hábitos. Depois teve uma segunda fase Matador. mais ligada ao melodrama, que começou com A Flor do Meu Segredo. E aí ele fez Carne Trêmula, que é meu filme preferido dele. Fez Tudo Sobre Minha Mãe. Então a carreira do Almodóvar tem pontos muito altos em fases diferentes. O que eu noto nessa fase mais recente dele é que ele está num momento mais de introspecção, de se voltar para ele próprio, tentar se colocar mais nos filmes, olhar a própria trajetória, mas não dá muito, pelo menos eu não consigo perceber nesse grupo de filmes marcas que são tão características. Eu não consigo ver como uma fase muito específica, né? Mas o Dor e Glória... Não dá pra saber se ele vai seguir fazendo filmes parecidos com esse, mas eu vi um frescor muito diferente dos outros filmes dele, um tom muito mais espontâneo, pelo menos tentando simular algo mais espontâneo. Às vezes parece até que é um diário, uma coletânea de memórias, e isso pra mim é diferente do que eu esperava de um diretor que sempre me pareceu muito meticuloso no que ele fazia, muito detalhista mesmo. Eu gostei muito do filme, a gente vai falar mais sobre ele, mas enfim. Ô Chico, no Festival de Cannes, na imprensa, ele chegou a soltar a seguinte frase: não é a minha autobiografia, mas sim é o filme que me representa mais intimamente. É isso? É um filme... É Pedro Almodóvar puro ali? Eu também me surpreendi muito, como o Diego falou, me surpreendi muito, assim. Eu já esperava, a partir das reações muito positivas, né, em Cannes, já esperava que eu fosse gostar mais do que os outros filmes dele, os recentes, que em maior ou menor grau eu gosto também de praticamente todos, assim, mas tem uns que eu gosto acho, enfim... Depois da grande fase dele, da última grande fase dele, que eu acho que é a fase do Carne Trêmula, que também é meu filme favorito, toca aqui, bate aqui. Tudo Sobre Minha Mãe e Fale Com Ela, que eu acho que ele tá num nível de direção que ele nunca tinha atingido na carreira dele, de detalhe, de domínio e tal. Depois, os filmes que vem depois, alguns eu gosto até bastante, mas assim, a maioria eu acho muito flat. Eu não gosto do Maus Hábitos, eu acho o Abraço dos Partidos meia boca. Má Educação você não gosta, né? Má Educação, Você acabou de desculpa, falar eu falei bem do Maus Hábitos eu gosto, que ele é todo despirocado, é um filme mais louco, um dos mais loucos dele. O Má Educação, eu acho que ele vem numa contramão do que ele estava fazendo antes, porque é um filme, eu acho que parece que ele quer ser mais solto, mas pra mim ele é todo preso. Enfim, e os outros filmes dele, mesmo Volver, que eu acho bom, já não acho tão incrível como os outros. O filme dessa última fase, que eu acho mais interessante é A Pele que Habito, né, homenageado pela Cris, né, no nosso título de hoje, porque ele sai mais da casinha lá, não é aquele romance meio água com açúcar que ele tinha feito em alguns outros. Aí ele sai disso. No Dor e Glória, eu tava esperando que ele fizesse uma coisa interessante, porque realmente assim, as críticas estavam muito boas, mas eu não esperava que ele fosse fazer o que ele faz. Pra mim é um cara que chega em determinado ponto da vida e ele quer, sei lá, curar as pequenas feridas que foram ficando ao longo do coisa. Então ele foi voltando para várias coisas, né, um personagem que volta para várias situações da vida dele, e aí isso também foi uma coisa que me surpreendeu, porque não é um filme de história, não tem uma grande história sendo contada ali, é um cara realmente, a cada momento ele tá encontrando um personagem, resolvendo alguma coisa do passado. Eu achei muito bonito, apesar de eu ter muito menos idade do que o Almodóvar, eu até me identifiquei com isso, de você chegar em determinado momento e ser uma pessoa mais madura e olhar pra trás assim, poxa, isso aqui ali ficou aberto, queria resolver aquilo. E eu acho que ele tenta fazer isso em vários aspectos. Muitas coisas eu achava que eram totalmente fiéis à biografia dele, mas nem todas, hein? Ele finge pra gente que é isso, né? Eu já falei, principalmente no episódio 30, como a gente falou do Almodóvar, mas acho que talvez outras vezes a gente conversou, que eu achava a última fase dele, essa mais recente, um cineasta tentando se reencontrar. Eu também não gosto muito de Má Educação, que curiosamente foi o filme pós
o grande momento da carreira dele, em que ele olhou pra dentro de si, né? Muito do personagem principal de Má Educação tem um pouco de biográfico, também a gente não sabe quanto, nem precisa saber, mas a partir dali ele foi fazendo filmes diferentes e eu gostando mais ou menos, mas eu acho sem dúvida a parte menos criativa, inventiva do cinema dele. Mas eu já tinha elogiado no Julieta, que eu já tinha visto ali ele um pouco diferente, mas já talvez se reencontrando com um ritmo de cinema. E o Dor e Glória por mais que seja um filme aparentemente pequeno, acho ele um filme muito poderoso, exatamente por isso, por essa proximidade, essa intimidade que o Pedro Almodóvar tem com a história, porque tem muito dele ali. Ao mesmo tempo, é um personagem que tá constantemente fugindo dos momentos de glória. Você tá vendo um personagem que teve tanta glória, um cineasta consagrado, você tá vendo só a fase de infância, a dor, a solidão, a doença, o se sentir sozinho, um vazio, quer dizer... E é um filme que não é um filme melancólico o tempo todo, melodramático, digamos assim. Ele traz os seus pesos, mas ao mesmo tempo que tem isso, tem os reencontros que trazem coisas boas. Então eu achei tão diferente, por mais que seja uma narrativa relativamente clássica, mas assim, tão diferente essa forma, esse aspecto de trazer o cinema. E isso me trouxe um Almodóvar inusitado, assim. Eu achei isso muito positivo. O Cris, o Almodóvar, pelo que eu estava lendo ali, ele usou um apartamento parecido com o dele, inclusive com as pinturas, e os livros, na rua em que ele mora, em Madrid. As roupas foram iguais ao vestiário dele. Não, tem até fotos, né? Se você procurar, tem fotos do Bandeiras e dele vestido praticamente iguais, assim. O cabelo é até o cabelo da fase mais atual aqui do Almodóvar. O exame médico do personagem é o exame dele, ele passou realmente pela doença. É uma autoficção. Como é que é isso? Você se filmar e colocar isso no cinema e transformar isso em algo interessante? O que é sua relação com eu acho tipo que é exatamente isso que ele faz. Ele né, coloca a vida dele 100% ali e é um pouco, como se diz? É um pouco programa de fofoca ali, né? Porque você quer ficar... Depois você sai querendo tentar descobrir por que ele faz aquelas escolhas, o que aquelas escolhas têm de fato a ver com a vida dele, né? Por exemplo, quem é aquele ator que ele coloca no personagem, um ator com quem ele trabalhou no começo da carreira, que ele não gostou da performance do ator no filme e que ele vai reencontrar o ator e dar uma segunda chance pro ator. Então, tem aí algumas especulações aí na internet de várias pessoas. Poderiam ser com atores com quem ele trabalhou. Poderia ser mais de um ator, enfim, ele colocou. E é uma coisa assim, aí ele decide que ele não quer falar nas entrevistas quem é. Poxa, difícil, né? O cara faz um filme todo estruturado desse jeito, como não ficar curioso com esse tipo de ponto? Na hora que ele vai lá e escolhe o Bandeiras, que ele escolhe a Penélope Cruz para representar a mãe dele, são todas escolhas fortes que se reencontram com a filmografia dele. Acho que não tem como não querer pensar essas coisas. Mas uma coisa assim que eu fiquei pensando, eu gostei bastante do filme, mas eu não sei se eu recomendaria o filme para algumas determinadas pessoas, porque eu acho que você tem um carinho pelo filme se você tiver um carinho pelo Almodóvar. Se você desconhecer completamente essa figura, a pessoa não sei se tem a mesma... significado. As mesmas cores, o mesmo significado. Assim, eu acho que uma pessoa que não conhece ele vai entender que ele tá falando dele de alguma forma. Mas eu não sei se vai ter o mesmo... Assim, eu acho que é muito profundo, porque você já saca que ele falando dele, mas assim, você tem que conhecer um pouco da trajetória dele, saber que ele já falou um pouco dele mesmo no cinema, e a relação dele com as mulheres fortes, a relação dele com arte, com cor, com exagero, não sei. Eu senti que é um filme dele que requer um pouco de conhecimento prévio, que nem sei se eu tive o suficiente para entender
tudo que ele queria dizer e todos os elementos que ele queria retomar ali. Enfim, eu acho que não é um filme para iniciantes de Almodóvar, por exemplo. Não dá para começar com esse filme, por exemplo. Eu acho que ele traz muita coisa do cinema dele, assim. E aí, com uma bagagem, ele tem muito mais brilho. E aí ele se ressalta mesmo. Mas, assim, tem cenas muito boas, muito corajosas. A cena dele com Sbaraglia? Com o Sbaraglia eu acho maravilhosa. Acho também. Acho maravilhosa, acho irretocável, incrível. assim. Acho incrível essa coisa de voltar ao grande amor de uma maneira não convencional. Que quando você vai contar a história de um reencontro, né, de uma pessoa que você teve uma relação, um romance, um amor, uma coisa, geralmente vai para um lado tão clichê que ele evita completamente. Eu nem sei se aquilo foi exatamente igual, enfim, como é que foi aquela relação, mas eu acho que ele trata de uma maneira tão bonita, tão bonita. Isso foi o que mais me tocou no filme. Eu acho tudo muito sincero. Isso que a Cris falou do filme não ser, talvez não ser tão indicado para iniciantes, eu concordo, porque não é um filme que tem uma história que você está contando uma grande história. A história da mãe que perdeu o filho vai atrás da atriz que o filho era apaixonado e tarará. Não é a história do enfermeiro que abusava da outra. Você não tem uma grande história sendo contada. Você tem um cara falando da sua vida. Uhum. Você tem um cara falando da sua vida, lembrando as coisas. Então ele volta pra mãe dele, ele volta para o namorado dele, ele volta pro o cara com quem ele trabalhou, que foi o parceiro dele. Tem um quesinho de white people problems ali, né? É lógico, com uma sensibilidade dele e tal, vira uma outra costura. Uhum. Mas tem esse quesinho, assim, vamos dizer, né? Não, tem sim. Mas eu acho isso muito. E assim, eu acho que ele volta de uma maneira tão delicada em todas as escolhas dele nesse filme. Sabe, a relação com a mãe é super tranquila. É super tranquila, é ótimo, né? É super. Não óbvia, sabe? É uma despedida. E ao mesmo tempo, depois eu fui ler, ele falou. Ele não tinha tantos problemas com a mãe. A relação dele era boa, ele não morava numa caverna. Mas enfim, pra mim, absolutamente tudo funcionou nesse filme muito bem, assim. E para um filme que é quase uma coxa de retalhos, eu acho isso fenomenal, assim. Acho realmente foi um grande prazer ter visto esse filme depois de ter tantos filmes flat da Almodóvar. Olha, eu só queria voltar a um ponto que a Cris levantou, que eu acho bem interessante, que acho que é o que é a linha principal do filme, que é essa ideia da autoficção. No filme tem um momento que o Almodóvar faz uma referência bem explícita a um escritor chileno, Roberto Bolanhos, que eu gosto muito, e ele é um cara que levou a autoficção ao limite, porque você lê os livros são sobre escritores, então muitas vezes você se pergunta, será que ele está contando a história dele? Será que ele viveu tudo isso? E as tramas são tão mirabolantes que ele não pode ter vivido tudo isso. Não pode ter sido esse cara que fez tudo que está narrado nos livros, e os livros se contradizem. Então, a autoficção é esse gênero em que o narrador se confunde com o autor, que se confunde com os personagens, e no final das contas é tudo ficção, mas a sua vida, a vida do autor está ali diluída de alguma maneira naquele personagem. Então o Almodóvar leva esse gênero literário para o cinema de uma maneira que é muito particular, porque ele transforma o personagem do Bandeiras tem a cara do Almodóvar, né? Vive na casa do Almodóvar, na rua do Almodóvar, mas não é o Almodóvar, é um personagem construído. E para representar alguns momentos da vida do Almodóvar, algumas situações, mas não só isso também. Então tem uma liberdade muito grande que o diretor ganha a partir de um personagem que, no momento em que você olha para tela, você vê o Almodóvar. Então tem uma contradição que é muito interessante. No cinema eu acho muito raro esse gênero ser feito e funcionar. O que eu me identifiquei muito uma semelhança entre esse filme e o cinema do Nanni Moretti, que o Nanni Moretti ele faz muito isso. Ele faz filmes que são diários, então ele fez o Caro Diário, e você vê o filme, você fica com a impressão de que ele está contando a história da vida dele, mas em personagens diferentes, situações diferentes e tudo mais. Eu noto nesse filme algo que se aproxima do cinema do Nanni Moretti na leveza, como ele conta a história, como ele se coloca na trama e como ele faz um filme que parece muito espontâneo até o momento em que você percebe que ele foi construído de uma maneira também muito pensada. E nesse filme do Almodóvar, o que eu achei incrível nesse filme é quando ele se revela um filme muito construído, porque a gente sabe, cinema, literatura, arte é tudo uma grande construção, né? E uma construção
que você começa fragmentando o personagem, as memórias, lembranças, a sua história, até você formar uma narrativa, que a narrativa foi pensada, não tem como ser de outra maneira. E esse filme, do início ao final, é como se ele estivesse mostrando o processo de criação, né? Porque você vê no início essa colcha de retalhos, esse filme que parece todo espontâneo, parece todo solto, com flashbacks que você não sabe exatamente de onde vem, até chegar no final e tudo se revelar totalmente interligado, totalmente coerente com o que ele quer contar. Isso pra mim é incrível. Eu acho que só um diretor muito maduro poderia ter feito um filme que parece tão solto, tão leve, tão espontâneo. É isso. Porque... essa realmente, a revelação final, vamos dizer assim, eu acho que é a sacada perfeita para terminar esse filme, assim, porque embala realmente o negócio todo. Embala toda a história que está sendo contada até ali. Eu acho curioso, voltando nesse ponto que a Cris levantou, o Thiago falou agora, o quanto é fetiche do Almodóvar se colocar no filme e colocar tantos elementos da vida dele e ao mesmo tempo criar personagens e histórias que não são exatamente o que aconteceu na vida dele, quer dizer... Ele quer fazer uma versão estilizada, né? Vaidade, refazer a vida, né? Humildade, eu acho tão antagônico mas eu os acho sentimentos que é um subtraz. pouco do que o Chico falou. Será que esse reencontro dele com esse amor do passado foi tão poético como tá no filme? Provavelmente de jeito Provavelmente nenhum. não, mas aí a ficção faz com que ele possa reviver essa situação do jeito que ele reescreveu a história, do jeito que talvez ele gostaria que tivesse sido. E é isso, eu acho que assim, é a função dele enquanto artista. Assim, ele tá criando, o negócio dele é criar. Então, assim, beleza, vou pegar os elementos da minha vida, mas eu vou criar, eu tô criando, eu tô fazendo. A partir do momento que ele se coloca como o cara que vai escrever aquela história e filmar aquela história, ele já saiu daquele personagem. Apesar de ele ser o personagem, ele também não é ao mesmo tempo. Agora, uma coisa que ele não falou até agora, e a interpretação do Antônio Bandeiras? O próximo ponto que eu ia falar que é a coisa dele resgatar, inclusive, os personagens, né? Os atores, né? Antônio Bandeiras, Cecília Roth, Penélope Cruz. O Antônio Bandeiras eu achei a melhor interpretação da carreira dele, assim. Eu achei surpreendente, até porque eu nunca achei ele um grande ator. Achava ele mais uma figura interessante pro cinema do que um grande ator, e eu achei ali ele, talvez pela intimidade que ele tem de tantos anos com o Almodóvar, né, foi mais fácil para ele encarnar o amigo, mas eu achei super contido, preciso, mas ao mesmo tempo solto. Eu gostei muito. Eu achei incrível a atuação meio dele. cansado, né? Eu achei uma atuação maravilhosa. E ele não se esforça pra mostrar que tá atuando, né? Isso. Até chegar numa cena que é tão banal, mas que eu achei que ele faz de um jeito tão perfeito, que é uma cena que o personagem engasga. Quem assistir ao filme vai lembrar disso que eu tô falando. Ele atuou de um jeito ali que eu não tinha visto o Antônio Bandeiras com aquela profundidade de atuação numa cena de um engasgo. Olha que coisa banal. Aliás, é outro ponto do filme que eu acho que só um diretor com a idade do Almodóvar, com a experiência do Almodóvar, poderia ter feito isso, que é um filme que mostra como o processo criativo nasce da banalidade, né, do cotidiano, do nada, né, de encontros que podem parecer bobos e que podem e que como tudo isso acaba formando uma grande obra de arte e dando o material para que o artista crie. Porque o que o filme revela, para mim, o grande plot twist do filme, sem querer dar spoiler nem nada, é que é um filme que ao mesmo tempo ele mostra como uma obra está sendo construída e durante o filme você tem a obra que foi construída. Sim. Então, quando o filme tudo se junta, todos os elementos se juntam, você vê que tem as duas coisas lá dentro. Tem tanto o processo criativo quanto a obra que nasce desse processo. E o que o diretor o que o Almodóvar parece estar querendo mostrar é que o processo criativo é caótico, é banal, é uma mistura de memórias, encontros, de tentativa de transmitir alguma ideia, de passar algum sentimento, é confuso, é complicado, mas o cinema faz com que aquilo se resolva de alguma maneira, né? Exatamente. Eu acho incrível, acho que é um filme que o único, para mim, que seria o, entre aspas, problema do filme é que ele parece muito simples, então o impacto inicial não é o de um Fale com Ela, de um Tudo Sobre Minha Mãe, de provocar nas pessoas esse entusiasmo de tratar o filme como uma obra-prima, mas eu acho que com o tempo esse filme vai ser visto como um momento muito especial na trajetória do Almodóvar. Então, depois de uns dias que eu vi o filme, eu saí gostando demais do filme, eu fui fazer um ranking da carreira do Almodóvar
E ele tá lá no top 5 pra mim. Porque eu acho um filme incrível, eu acho um nível de direção maravilhoso, de arquitetura, de roteiro, de tudo incrível, de detalhe. Esse negócio que você falou da banalidade, eu acho que a grande força da interpretação do Bandeiras está nisso, porque é uma interpretação completamente off, assim, é de detalhe, sabe, de observação, ele tá genial, ele nunca teve genial na carreira dele, ele nunca teve nem maravilhoso, ele teve legal, algumas vezes. Ele já fez vários filmes da Almodóvar em que ele tá muito, muito legal, tipo Atami, tipo Matador, Além do Desejo, os primeiros lá, porque assim, ele é parceiro da Almodóvar desde o início dos anos 80, então não tinha nenhuma pessoa pra fazer o Almodóvar melhor do que ele. E eu acho que ele, realmente, eu concordo totalmente com você, melhor interpretação da carreira, ele nunca teve tão bem no cinema, e ele nunca teve tão bem e tão pequeno, tão detalhista, tão fora dele, tão né? fora assim, dele. tão fora do que ele costuma fazer. Esse filme foi um achado pra mim. Eu achei. Não, também acho uma que beleza. Eu também acho que é um dos grandes filmes do Almodóvar. E inesperado. Inesperado. Tudo isso que a gente falou, eu acho que é inesperado, Michel, porque ele acaba abandonando o que a gente espera encontrar num filme do Almodóvar, né? Que é aquela exuberância. Os filmes do Almodóvar aqueles clímax extravagantes. Os filmes do Almodóvar que se tornaram mais populares, né? Mais conhecidos, são esses que a arquitetura deles está muito à mostra mesmo, né? Você nota que eles são grandiosos, que eles têm cenas muito bem construídas, tem cores que estão ali quentes na tela o tempo todo. São filmes que mostram que eles são. Mas esse filme grandes. tem várias cores também. Tem, então, mas aí eu acho que é a grande sacada, porque as cores dos filmes desse filme estão onde? Estão no azulejo do apartamento. Exatamente, que é a casa dele, né? Mas tem uns enquadramentos, umas coisas, eu fiquei prestando atenção. A fotografia tem vários momentos assim. Realmente é um tom mais abaixo, até porque eu acho que o filme ele quer ter esse tom mais abaixo. Né? Agora eu não estranharia se ele tivesse feito esse filme depois do Fale Com Ela, porque eu acho que tá no mesmo nível de direção ali. Não, também acho. Eu acho que depois ele foi pra outra coisa, tava cansado. Tem aquela cena maravilhosa do menino que faz a caverna sensualizando. Aquela cena é muito Almodóvar, mais exagero, assim, né? Esse filme seria o Almodóvar filmando, né? Isso, tem muito aquilo, né? Pois é, mas... Não, mas é legal que o filme consegue ter todos esses elementos sem fugir do tom que o filme se coloca, né? Então, mesmo o resgate da infância dele e dessa questão toda, até os momentos mais dolorosos, digamos assim, tanto na solidão quanto na dor física dele, ou na busca por drogas, o que seja o que for, o filme ele não sai do tom. Ele tem as variações de sentimentos, de sensações positivas e negativas, mas ele se mantém dentro dessa proposta mais intimista, mais próxima do eu do personagem, né? E menos reencontro, o cinema. Aquela coisa moldovariana dramática. Não tem isso no filme. Pois é. Tanto que a sequência que eu acho, pra mim, é a grande sequência do filme, mas, enfim, nada a ver com o que eu esperava de um filme do Almodóvar, é a série de cenas dele com a mãe. Que eu acho que ali é obra-prima mesmo. Eu coloco entre os melhores momentos do cinema dele. E é super simples. E a Julieta Serrano tá maravilhosa também. É delicado, não tem aquela grandiosidade. Você não vai ver aquilo para encontrar o grande enquadramento. Não, é algo que sentimento, né? Que tá ali dentro da proposta do filme, né? De você reencontrar as pessoas e de uma maneira ali um pouco como se fosse esbarrando nas pessoas. Não tem... A dificuldade desse filme, eu acho que ele tinha que construir uma narrativa que parecesse muito com o que é mais cotidiano mesmo, sem que isso parecesse forçado. Por isso que eu acho que é um filme muito difícil de funcionar, e acho que funciona muito bem. Porque você armar toda aquela estrutura de melodrama que ele já está acostumado a fazer, talvez para ele não seja hoje um grande desafio. Você pegar um roteiro que já tem todas as reviravoltas, todas as grandes emoções, os grandes personagens e transformar aquilo num cinema envolvente, grandioso. Para ele, esse desafio acho que já foi resolvido, passou, né? Uhum. Acho que agora o que eu noto no cinema dele que é mais difícil é construir essa sensação do que é espontâneo, do que é a vida mesmo, do que existiu de verdade. Então, isso é mais difícil nesse momento para ele. É isso? Faltamos alguma coisa ou vamos pro Metavaranda? Acho que a gente pode ir pro Metavaranda, não? E aí, Chico? Dividido, cara. Não sei. Enquanto isso, então, o Thiago fala. Boa.
Tá, eu vou dar nota 9. Nossa, temos um sucesso estrondoso. De bilheteria. É, total. Ah, uma coisa que eu achei triste, eu não consegui ver esse filme na cabine de imprensa, ação de imprensa, que eu sempre vou, porque eu tava viajando. E eu vi no primeiro dia, no dia da estreia, na quinta-feira, eu vi num cinema de shopping e tal, que teoricamente devia estar cheio, porque era um filme do Almodóvar, que não é um blockbuster, mas é um filme do Almodóvar que todo um público vai ver, né? Uhum. E assim, tinha pouquíssima gente na sala. Muita pouca gente na sala. Eu achei muito triste isso de Mas ver... estreou bastante salas, né? Então, mais ou menos. Eu soube que qual foi a distribuidora mesmo? Uma grande aí. Considerava o filme pequeno, então o lançamento não foi um lançamento tipo de blockbuster de arte, entendeu? Nossa, Almodóvar parou de ser cult? Então, não sei, né? eu lembro que eu vi Fale Com Ela no shopping de Guarulhos. Pra você ter uma ideia do alcance que o cinema do Almodóvar chegou naquele momento. Aham, É um cinema que passa só os blockbusters, claro. sim. Eu morava na Zona Leste. É que é um filme que... Eu acho que ele é narrado de uma maneira muito acessível. Eu acho que não é um filme difícil. Pelo contrário, eu acho que ele tem um ritmo que é envolvente e tudo mais. Só Não, que mas- ele tem umas sutilezas transgressoras ali, né? Só pontuar algumas. O personagem principal começa a usar a heroína e isso pontua parte da narrativa, né? Então você Sim, tem sem cenas de uso de dúvida. heroína no filme. Nas memórias do personagem você tem uma relação ali de um menino com um pedreiro, né? Com a descoberta da Descoberta sexualidade, né? Mas bem criança. Então, assim, é um filme que é mais delicado, mais sutil que a primeira fase do Almodóvar, mas ele guardou essa transgressão ainda. Você nota isso no filme. Então, não sei se é um filme tão fácil quanto parece. Fora essa questão que a Cris levantou de ser um filme que, pra quem conhece o cinema do Almodóvar e pra quem gosta de cinema como um todo, é um filme que faz muito mais sentido, porque é um filme que reflete sobre a arte, né? O poder da arte. É e sobre tudo mais. criação, né? Exato. E não só sobre cinema, ele faz um pouco de teatro, de artes plásticas, sobre Eu construção esqueci de mesmo, falar da cena do bloqueio teatro. criativo, né? É muita coisa. Porque tem uma longa cena que é um monólogo e que também está discutindo isso, né? Como você leva para a arte uma situação que foi da vida de uma outra pessoa, mas você transforma aquilo como se fosse um monólogo sobre a sua vida. Então o filme está sempre jogando com essas E quem ficções. dirigiu deve ter sido o Philip Rich, porque tem vários elementos visuais e tal, enfim. Mas é isso. Então eu queria que o filme alcançasse mais gente, mas tudo bem, se não alcançar tanta gente assim. Eu dou nota 9 também. O Chico se decidiu por nota 9, Cris. Eu vou dar 8. 6,5, Michel. Adorei, 6,5. Eu não sei nem o que falar depois disso. Eu vou dar nota 8 pro filme. Aê, Michel, que orgulho. Eu até me embananei aqui, acho que até apaguei o Excel aqui depois desse momento. 85 para Olha, Dor e Michel, Glória. De alguém que tem uma almofada do Tudo Sobre Minha Mãe, eu não esperava menos de 8. É verdade. Eu ia confiscar sua verdade. almofada. Tenho mesmo, e faz mais de década, viu? Tá velhinha essa almofada, Ó. não sei como ela tá inteira ainda. Fechamos o Almodóvar sem dor e glória. Ou com muita dor e muita glória. Sem dor e com muita glória. Boa, sem dor e com muita glória. Vamos falar então agora sobre Toy Story 4, filme dirigido pelo Josh Cooley, um diretor estreante de 39 anos, americano, que já é um habitué do cinema da Pixar. E desde de jovem trabalha na Pixar. Trabalhou, por exemplo, com roteirista Divertidamente, em storyboards de filmes como Os Incríveis, Carros, Ratatouille, Up. É uma cria da casa. Antes de a gente falar da sinopse, você sabe, né, Thiago, que o Chico é fã de Toy Story, né? Sim. Dos anteriores. Vamos ver se hoje isso permanece ou se... Mas houve você alguma também mudança. é fã, não é, Michel? Não. Eu gosto. lembro, olha só, vou buscar lá, Mas vou vamos fazer lá. o método Michel de testar a coerência das pessoas. Quero ver, vamos ver. Eu lembro de uma lista de um top 10 que você fez do ano que saiu Toy Story 3. E que filme tava lá? no top Toy Story 3 eu acho incrível. Olha. Não, sem dúvida. Mas assim, por que eu vou dizer que eu não sou fã? Ah, Eu só fui ver o Toy Story 1 e 2 quando eles relançaram pro 3. Eu não tinha visto. Eles relançaram, foi? Eles passaram, sei lá, 2 semanas antes
remasterizado, sei lá, qualquer jeito, qualquer desculpa. Então é aí que eu fui ver e eu gostei bastante. E o 3 eu acho uma baita animação, uma das melhores animações que eu conheço. O Pixar não é fraca, né? Mas o Chico tem uma relação forte com o Toy Story e eu queria saber... Eu quero tá. O que Toy Story representa pra você? Assim, com relação a... Então, Michel, o que ele quer dizer não pro tá cinema? tão precisa essa informação que você deu. Como assim? Eu gosto muito do Toy Story 1, do Toy Story 2 eu também. Eu tenho até menos memórias do Toy Story 2. Mas eu amo mesmo só o Toy Story 3. O Toy Story 3. Esse eu acho obra-prima, assim, obra-prima. Foi meu filme favorito de 2010. Acho incrível. Revi no começo desse ano por acaso. Tava na casa da minha mãe. E aí o meu sobrinho quis assistir no Netflix. Ele já tinha visto e tal, várias vezes. Aí 10 minutos depois ele já tava querendo jogar videogame e tal, não sei o que lá. Acho que é matar o sobrinho. Só que eu falei, não, agora você vai ter que ver até o final comigo. Aí vimos até o final tal. Eu acho fantástico. Acho um dos grandes filmes de animação mesmo. E acho um grande filme dessa década. Chico, resume pra gente, pra mim, então, porque eu não consegui chegar nesse nível de adoração em relação ao Toy Story 3. Eu acho que é um problema comigo, porque eu sei que todo mundo gosta muito desse filme, mas eu queria que você resumisse, Chico, por que o Toy Story 3 é tão especial assim? Eu acho uma obra-prima, porque eu acho que ele vai para uma memória de infância, né, de brincar, assim, ele acho que ele dá tanta importância pro ato de brincar e para como a criança atravessa as fases da vida e vai passando vai mudando de fase, na verdade. É quase um videogame, né? Vai mudando de fase. E em determinado ponto você abandona as coisas. Eu lembro que eu fiz um texto muito pessoal na época, falando assim, eu não sei o que aconteceu com meus brinquedos. Até hoje, não faço a menor ideia. Eu tinha muito brinquedo e tal, enfim. Quer dizer, ainda tenho, né? Mas mudou um pouco. Agora é tudo Funko. E não brinco mais, infelizmente. A versão Toy Story da vida do Chico seria bem animada, com os brinquedos que ele tem. Imagina a festa. O Chico tá dormindo. Imagina a festa. Nossa, ia ser incrível. A Carrie Estranha me perseguindo lá. Tá? Aqui já seria meio divertido aqui na minha sala. Agora na casa do Chico era o desfile, né, de escola de samba. E assim. aí o que eu acho incrível é como ele encerra aquela trilogia, né? E ele já é uma continuação meio tardia, porque ela acontece 11 anos depois do segundo. Retomando aqueles personagens, fazendo uma coisa que poucas vezes você vê na animação, que é tipo o personagem, que é o principal, o Andy, crescer realmente, virar um adulto e se despedir. Chega um momento que ele assim, não tem mais por que eu ter esses personagens aqui, esses brinquedos aqui, e vai abrir mão e tal. E eu acho lindo, porque ele é um filme sobre a despedida mesmo, a passagem do tempo, como é que chama aquela expressãozinha de... Passar bastão? Não é passar bastão, é tipo... Caminho feito? Não. Pelo contrário. Esqueci a expressão. Enfim, é um marco na vida da pessoa. É isso que eu quero falar. E aí, assim, o que eu acho mais bonito no filme é como ele encontra uma maneira de se despedir daqueles personagens sem dizer tchau. Tipo assim, agora eu vou passar pra uma pessoa. E eu acho sei lá, generoso e nobre o ato do personagem passar pra a menininha lá, que eu esqueci o nome dela. Bonnie. A Bonnie, os personagens. A cena pra mim, tem duas cenas que eu assisti, inclusive eu assisti com a Cris esse filme. Né? Lá no IMAX. Eu lembro que eu estava com tanta... Eu chorei tanto nesse filme, eu nunca chorei tanto na vida, né? De verdade, assim... só que eu tava chorando, eu ia dar escândalo, assim, né? Só que eu fiquei segurando o maxilar, eu saí de lá com uma dor desgraçada na coisa. Todo mundo chora. Se bem que todo mundo tava chorando, né? Aquele cinema foi um negócio infernal. E tem duas cenas que eu acho maravilhosas, que é a cena do ninguém solta a mão de ninguém, né? No lixão lá, que é bonita, muito bonita. Eu revi, agora achei demais mesmo. E a cena final, que é a cena do Andy passando os brinquedos pra Bonnie. Então é um filme pra mim que ele sai só da historinha de animação. Não tô só contando essa historinha. Não tô só fazendo mais um filme de indústria. Eu tô fazendo um filme, uma obra mesmo, sabe? Eu acho que o Toy Story ele tem isso. Ele tem, principalmente o 3. Eu acho que ele tem esse negócio de, sei lá, se importar com o que você tá contando ali. Não é uma história básica. Nossa,
bonita a defesa, né? Perfeita Eu concordei. defesa, né? Não concordo, mas Metavaranda concordei. 11. Metavaranda pro Chico 10. Né? Não, perfeito. Perfeito. Melhorou o filme pra mim até. Eu agora tô entendendo por que o filme foi tão querido. Teu querido. Porque todo mundo gostou muito Super, desse né? filme. Super. Eu não consegui entender muito bem. Eu não tenho uma ligação tão forte assim com Toy Story, apesar de ter visto desde o primeiro no cinema. O 2 eu acho muito legal, eu acho super divertido. Eu nunca vi nada além de um filme muito divertido. O 3 eu vejo uma ambição de ser algo mais complexo e tudo mais. Eu entendo de onde vem a emoção. É que eu não consegui me conectar tanto a isso, essa sensação de estar deixando a casa, de estar se despedindo dos seus brinquedos. Pra mim não falou muito o filme. Eu entendi onde estava chegando. Tudo no lixo, eu joguei tudo fora. Eu não tinha uma ligação tão forte assim com meus O brinquedos. Thiago tá falando isso, vocês não estão vendo? Ele tá falando, faca. segurando a faca. Não, ele tá jogando essa faca desde o Almodóvar. que Eu tô aqui só... Que representa a faca e o garfo Agora eu tô dos segurando o garfo. personagens. Eu tô Agora na o garfo. atenção. Ele tá Eu tô aqui, ó, segurando o garfinho. agarrado no garfo e na faca. Querendo criticar, mas não conseguiu Então, ainda. não, mas eu não critico porque eu acho que eu legais, gosto né? do filme. Eu não Mas- tenho eu não acho que Mas eu queria saber isso. deles é ruim, longe disso. Sim, mas a trilogia, assim, sobre o que é Toy Story? Chico, explica pra Não, gente. eu já expliquei. Eu já expliquei. Você falou do 3, O mas cara assim... não entendeu? Eu acho que muitos, como o Chico falou, os 3 primeiros têm muito a ver com essa relação entre o menino, que é o dono do brinquedo, e os brinquedos, e como isso acontece e tudo mais. Tem os filmes, geralmente a Pixar ela criou essa fórmula do filme que combina gêneros, né? São filmes de aventura, mas que também são boas comédias, e também tem um lado sentimental muito forte, tem um lado melancólico, e mensagens que talvez só os adultos Captariam. Sim, eu acho que é um filme que pensa muito do público adulto, né? Um filme não, uma série, uma franquia e tal. O que eu acho um diferencial nessa franquia... eu devo falar franquia, né? Nessa série de filmes... No Toy Story? No Toy Story... é que assim... Quando foi lançado o primeiro, ele era o suprassumo da tecnologia. Eu lembro que ia ser lançado uma animação brasileira, que ia ser a primeira animação, alguma coisa lá, totalmente... eu não lembro mais, totalmente digital, enfim, que era chamava Cassiopeia. de digital. E só que o Toy Story correu e saiu antes. Ainda bem, porque a Cassiopeia é legalzinha por existir, né? Mas não chega nem É aos legal 10. por existir. Não, mas foi o uma Toy revelação. Story, você imagina, o Toy Story, assim, era realmente, virou a grande coisa da tecnologia em termos de animação quando ele foi lançado, em 95. Só que é uma animação que essa tecnologia é pra celebrar tipo um jeito antigo de brincar, não é? Você não tá mostrando um menino que joga videogame, que passa o tempo todo no computador, sabe? Que tá vendo desenho, na coisa, você tá pegando o brinquedo físico, aquele brinquedo, sabe, que você vai fazer a historinha na hora. Então, ele já parte de uma coisa meio nostálgica, o Toy Story. Você sentar no chão pra brincar com seus brinquedos, inventar uma história lá pra o cowboy encontrar sei lá, o espacial lá que eu esqueci. Então, acho que tem um diferencial aí nisso, entendeu? Sem dúvida. É que pelo menos, a minha relação com o Toy Story, assim, não com a minha relação, mas assim, o que eu mais me chama atenção na série é essa coisa de você se doar pro prazer do outro, sabe? No caso, são os brinquedos que estão tão preocupados com a felicidade daquela criança que eles orbitam em torno daquela criança e fazem a sua existência, porque a partir do momento que eles são personagens que falam, que tudo mais, eles ganham vida, então é como se eles tivessem sentimentos, né? Uhum. Então, pra nós... Cadê a foto com o Thiago fazendo o garfinho aqui? Maravilhoso. Vamos fazer essa foto agora. Vai contando, Michel, que Então, eu tô fazendo a foto. eu acho, pra mim o Toy Story é isso. Isso que com relação à parte sentimental, além do humor, são essa coisa de se doar. E como é bonito você doar e ver na felicidade do outro a sua própria felicidade. Muito maravilhoso, que só vocês quando ouvirem vão ter que ver essa foto para resguardar. Cris Lume, e você? Qual é a sua relação com a trilogia, antes de falar do quarto filme de Toy Story? Eu também gosto mais do terceiro, né? Porque o primeiro... Porque viu comigo. Tá, eu vou lembrar meio por alto, assim, porque eu vi todos, mas
vi na época. O primeiro tinha muito essa coisa do brinquedo moderno que chegava, né? Que era o Buzz Lightyear em relação ao cowboy. Rivalizava com o cowboy. Rivalizava, tal. No segundo você tem novos personagens, né? Que é a Cowgirl e tal. E aí acho que o terceiro vai para uma história mais sentimental mesmo, né? Mais sensível. E acho isso até bem ousado num filme infantil, assim, né? Um filme para criança. Esse filme de agora também tem várias coisas que se eu fosse criança eu ia ficar bem traumatizada. Esse 4 aqui. Vamos falar sobre isso agora. Então, mas assim, é uma série que eu gosto e vendo o 4, né, como o Woody é pensado para refletir totalmente a personalidade do herói americano cuja voz, que é a voz dele, que é o Tom Hanks, no caso, né? É muito, né? É muito. Vamos pra sinopse pra poder falar de Tom Hanks e tudo mais. Eita. A nova saga dos brinquedos que tem vida própria, quando longe dos humanos, se passa com a nova dona de Woody, Buzz Lightyear e demais bonecos. Uma viagem em família e um novo brinquedo teimoso tornam tudo uma perigosa aventura para Woody, mas no meio do caminho ainda há um inesperado reencontro. Tom Hanks. É só as vozes, né? Ô Chico, Conta. tanta gente colocava Toy Story 3 como um final perfeito para a trilogia. Como você fazer uma continuação depois de um final perfeito? Então, e o que saiu disso? você sabe que quando saiu a notícia do Toy Story 4, eu disse assim, Medo, que né? merda, né, mano? Como é que eles fazem? Eles fazem um filme perfeito pra entregar, pra dar um destino bonito pros personagens e tal, vão fazer um novo. Ao mesmo tempo, eu pensei assim, era meio inevitável eles, né, não iam deixar uma franquia pra lá. Eles voltaram, demoraram 9 anos pra encontrar uma maneira de voltar. Acho que tem uns curtas no meio, mas voltaram. E aí, mas eu fui com um pé muito atrás. Aí, um pouquinho antes de eu assistir o filme novo, eu fui ler o texto que eu tinha escrito em 2010. E a última frase do texto era assim, que era justamente isso, era um filme perfeito para dar um destino bonito para os personagens, mas foi tão bonita a maneira que eles encontraram para contar essa história que eu não me importaria se tivesse outros capítulos. Eu escrevi isso, eu não lembrava mais. Aí, Olha você pedindo o 4 aí. eu pedi o quadro, ou seja, né, eles ouviram. Aí eu fui assistir o filme e comecei a ver e tal. E eu acho que eles encontraram um caminho decente pra fazer um filme que é um caça-níqueis desgraçado, com certeza. Mas eu acho que eles encontraram um filme porque, assim, a Pixar tem uma... Mesmo depois que a Disney assumiu a Pixar, ela manteve, eu acho que na maioria das vezes, uma certa dignidade na feitura das histórias. Assim, as histórias não são histórias banais. Assim, eles conseguem ter um tratamento diferente de roteiro, de personagem, sabe? Não é só o visual. E aí eu acho que eles conseguiram encontrar um negócio que esse viés dos brinquedos perdidos, os brinquedos que foram abandonados, eu achei muito interessante explorar isso. E eu acho que o final desse 4 também me tocou meu coraçãozinho. Não imaginava que eles fossem... Foi um golpe, que eles né? fossem ser corajosos, que eles foram corajosos, né? Não, e olha que foi meio turbulento, né, esse Toy Story 4, porque eles começaram a fazer um roteiro, que era da Rashida Jones e do Will McCormack, e parece que jogaram fora 75%. Não chegaram num acordo, e aí refizeram o roteiro. Por isso que demorou 9 anos. E aí foi. Mas aí a gente tava falando a questão das vozes. No caso, o Tom Hanks e o Tim Allen, que faz o Buzz Lightyear, eles são bem importantes, assim, na construção do personagem, da personalidade do personagem. Eu li uma entrevista do Tim Allen falando que ele improvisava muito na dublagem, a ponto dos animadores terem que alterar a animação ali do Buzz Lightyear para poder encaixar os cacos dele. E que no começo eles achavam genial, mas que no final do filme já começava Vou ter que refazer de novo e tal, que saco. Então já começava a se cansar. Thiago, e você, Toy Story 4? Então, me surpreendi muito, porque eu não esperava nada do filme. Talvez por isso eu tenha me surpreendido, porque eu não tinha essa expectativa de... Essa cara de o que vão caça-níquel era com... muito grande, né? mas eu não tinha essa expectativa de o que vão fazer com o filme que eu amo tanto. Não, eu... Assim, é normal você ter continuação. Não, eu entendo quem gosta do filme.
Eu gosto dos anteriores. O Toy Story 2, aliás, eu gosto muito. Achei muito bom quando eu vi. E o 4, eu gostei da maneira como eles continuaram a trama, porque eu acredito que os filmes anteriores têm muito essa relação, eles falam muito sobre a relação entre o dono, entre a criança e o brinquedo. O Chico resumiu perfeitamente, melhor do que eu imaginava que eu poderia ter ouvido alguém resumir, porque eu acho que foi a melhor defesa que eu ouvi de Toy Story na vida. Foi agora aqui na minha frente, um momento especial aqui que eu tô vivendo. De improviso. Porque é muito sobre essa relação da criança com o brinquedo, com o brincar, com o que o brinquedo representa para você, e ao mesmo tempo o brinquedo é uma metáfora para essa relação do cuidado, do carinho que você tem com o que é o sentido da sua vida e tudo mais. O que eu vejo desse quarto episódio, que eu acho que foi a grande sacada do episódio, é que ele faz o jogo de tirar um pouco a criança da cena. Ela tá lá, a Bonnie é uma personagem importante, o personagem do Woody quer ser fiel a Bonnie, tem toda essa questão que vem dos outros filmes, mas é muito mais um filme sobre a descoberta do personagem do Woody. O Woody vira o personagem central, isso que era só uma metáfora nos filmes anteriores, acaba ganhando o palco do filme. Então é um pouco sobre como o Woody, depois de ter passado por essa despedida do dono anterior e está vivendo uma nova realidade muito parecida com a anterior, ele passa a descobrir que talvez o propósito de vida dele, aquele caminho que ele está seguindo, talvez tenha atalhos que ele nem imaginava que existissem. Então vira um filme muito mais sobre propósito da vida e como refazer esses propósitos conforme a gente vai vivendo. É um filme que me pareceu um filme muito mais maduro que os filmes anteriores, um filme feito por uma equipe talvez muito mais velha e que já tenha vivido muito mais, um filme para um público que talvez tenha crescido depois dos filmes que se passaram. Então, um filme que para um público da nossa idade, da minha idade, que já viveu situações de ter que se decidir por deixar de lado aquele caminho que parecia muito confortável, que parecia ser o propósito da vida, e seguir outro caminho que se revelou também muito mais viável do que parecia. Eu acho que é um filme que, dentro de toda essa estrutura de uma comédia, de aventura, ele guarda ali reflexões que, para mim, me falam muito mais alto do que o Toy Story 3. Entendi. Eu também concordo com vocês, eu também fui esperando baixas expectativas, digamos assim, e eu acho, primeiro, os personagens são tão cativantes que, mesmo se o roteiro não fosse bom, por si só, as possibilidades que eles oferecem já garante um prazer de ficar assistindo aqueles personagens ali, não é um incômodo. Por outro lado, eu também, além do que o Thiago estava falando aí, dessa questão de você ver um propósito diferente do que você estava vendo e enxergar o futuro, acho que isso o filme vai construindo ao longo dele, até o desfecho. Mas a outra coisa curiosa que eu enxergo é a posição de você estar sendo deixado de lado. Quer dizer, você, no caso o Woody, é um protagonista, digamos assim, da vida do outro, da outra criança, e agora ele foi protagonista, começando a se tornar um coadjuvante ou até um esquecido, aquele jogador de futebol famoso que já está no fim de carreira, não abandona a carreira e não tem mais espaço que acha que tinha que ter, e você tentando se encontrar, ser útil, ou então perceber a hora de levantar, de pendurar as chuteiras, né? Então, o quanto é dolorosa essa fase de transição, de aceitação, de enxergar isso, né? E eu acho que o filme é muito maduro em expor isso. Claro que, para chegar nisso tudo, ele nos envolve, até porque é uma animação para crianças, com várias sequências de aventura, comédia, que são interessantes, mas é muito curioso isso, né? E também é interessante como ele começa fazendo um flashback de 9 anos para depois resgatar o que aconteceu no terceiro filme, para depois juntar com o final do 4. Quer dizer, eles dão uma costurada ali, mas que não parece muito artificial, pelo menos eu achei, né? Primeiro eu falei assim, nossa, pra que esse flashback, aqueles personagens que nem tá mais? Depois você vai compreendendo que eles precisavam dar uma encaixada ali, né, na história como um todo. Eu li até uma crítica que falava justamente de como o Toy Story 4
começa já diferente dos outros, porque ele não começa com o Andy, ou a Bonnie no caso, brincando com os brinquedos dele. Então começa com esse flashback, essa coisa toda lá, e por isso não era um bom filme. Então, porque segundo essa teoria, eu até é interessante. A teoria é tipo assim, a primeira cena estabelece o que é esse universo, esse tom que o filme quer ter, que o Toy Story quer ter, que é da coisa íntima, da brincadeira mais antiga, sabe, da imaginação e tal. E esse não, ele já vai pra uma cena de ação envolvendo os personagens. Mas por que precisaria ter o tom que o Não espectador amigo quer que Não tenha? sei. Pergunta pra esse criança. Mas eu acho, ouvindo que É um filme sobre mudar o seu destino, né? Seria até Mas estranho se fosse exatamente igual. O que vocês dois falaram, é assim, eu acho que essa preocupação de fazer uma reflexão sobre a vida no filme, isso existe muito no primeiro filme. Eu acho que o primeiro filme tem muito essa questão de assim, e agora eu sou o quê? Se o meu dono, né, o brinquedo, né, pensando, se o meu dono não me quer mais, eu sou o quê? O que é que sobrou pra mim? Qual é a minha missão? Eu acho que isso já tem no primeiro já, né? Não, e no terceiro também. O que eu acho que nesse quarto, assim, foi que eles conseguirem continuar essa reflexão, continuar a fazer essa reflexão, tanto tempo depois da trilogia, teoricamente, acabar, a primeira trilogia, pelo menos, de uma maneira, assim, super profunda, assim, profunda para um filme que tem uma obrigação de falar com crianças também e tal. Mas eu saí pensando exatamente nisso, tipo assim, é um filme, mais uma vez, é um filme mais para adulto do que para criança, se você for pensar direito, assim. Mas várias vezes eu gosto muito de assistir filme infantil com crianças na sala, né, na sala de cinema, porque eu gosto de ficar ouvindo as reações das crianças. E essa foi as crianças ficam fascinadas mesmo. Acho que também pelo fato delas conhecerem os personagens e pelo fato de você não entender várias coisas. Então eu lembro que tinha uma menininha que ficava fazendo várias perguntas absurdas da boneca lá, da Anabelzinha lá, que mora no antiquário, porque ela queria entender onde é que ela ia se encaixar ali, entendeu? Então, eu acho assim, é impressionante como consegue falar com dois públicos diferentes, que é o velho aqui que estava assistindo e achando bonito essa reflexão, e a criança que tá, eu não sei se ela tá achando bonita a reflexão também, ou se ela só tá se divertindo e achando legal o filme. Enfim, porque esse filme, assim, a coisa mais interessante que eu achei, assim, o Buzz fica totalmente coadjuvante. Vira tipo, quase um dos outros lá. E é um filme sobre o Woody. Então é um filme sobre o cara que... É tipo As Confissões de Schmidt, entendeu? O cara que acabou o trabalho dele, se aposentou, e agora ele vai fazer o quê? Entendeu? É por aí. Bom paralelo. Mas ao mesmo tempo não se aposentou, né? Uma situação... Eu acho que o que esse filme encontra que eu gostei muito de ver... Ele vê que nem pra queimar ainda, é isso? É que ele está sempre evitando o estereótipo que seria mais preto no branco, né? O Woody poderia estar numa situação de realmente aposentadoria, o que fazer, mas não. Ele tem uma nova dona que, de alguma maneira, ele tem uma função ali de ajudar essa garotinha a começar a se integrar no colégio, e ele consegue ajudar de alguma maneira, ele se vê útil, né? A questão acho que é um pouco maior. Ele se faz útil, né? Mas acho que a questão é um pouco maior, minha vida, o meu propósito é esse, e só esse, porque eu não consigo ver talvez outras possibilidades. Onde estão essas possibilidades? Acho que o filme tenta fugir de um preto no branco, sabe? De um ou isso ou aquilo. E isso acontece em vários personagens. Na personagem da bonequinha, da Gabi, né? Gabi. Que parece ser uma vilã do filme, ela vai de vilã a vítima em algumas cenas, e é totalmente incrível. Pelo menos pra mim foi incrível entender totalmente a posição em que ela tá, qual é o drama daquela personagem. No momento ela quer praticamente abrir o personagem do Woody pra tirar a caixa de música dele, que é horrível, uma vilã, né? E na cena seguinte você entende por que ela tá querendo fazer aquilo, e você se simpatiza com você ela. Entende a personagem, você cria
uma relação de empatia com ela, até chegar na cena que pra mim deu um nó na garganta mesmo, uma cena que ela tenta o contato com uma menininha no parque, que eu achei uma cena incrível. Não teve uma cena na série inteira do Toy Story que tenha me deixado tão emocionado quanto essa cena. Thiago, e eu não esperava isso. Seu exercício de casa Como, Chico? é assim, limpar a sua mente. Toda hora, tirar tudo, pegar o Toy Story 3 e assistir de novo. Com o coração puro, sem ficar pensando, vou achar diferente. Chico, você acha que o meu coração foi ficando mais puro com o tempo? Talvez. Eu fui me livrando de alguns ranços. O amor faz muitas coisas. Eu tinha esse lado um pouco de que vou ficar aqui me emocionando com brinquedo, com essa coisa do consumo americana, né? Eu era muito da Disney. Assista, mas acho vá que eu já com tô o coração mostrando. aberto. Nada de ficar Mas querendo... essa cena eu achei incrível, porque essa personagem da boneca rejeitada, ela é um pouco uma metáfora para a sensação que a criança tem de aceitação ou não, da rejeição, medo da rejeição, né? Sim. Que essa personagem simboliza de uma maneira que eu achei muito profundo. Pode dizer que é uma animação que é feita para criança, que é superficial, porque a criança precisa entender, mas esse ano eu não vi outros filmes que descessem tão profundamente a esses temas da rejeição, da dificuldade de você fazer tomar decisões na sua vida que vão mudar totalmente o rumo do que você está fazendo e redefinir propósitos. Eu acho que é um filme que, claro, ele é criado para manter esse equilíbrio que a Pixar faz muito bem, de permitir uma leitura totalmente de um filme de aventura, uma comédia, e uma outra leitura um pouco mais complicada, que é essa que acaba interessando a um público que já cresceu, né? Um público mais adulto. Mas como filme de aventura, comédia, eu acho que também está muito bem estruturado, como um filme de resgate de personagens, assim, de procura por um personagem que se perdeu, criando um clima de thriller, de ação. Tem vilões que são, eu achei até assustadores. Eu levei 2 sustos na sessão, não esperava levar susto no Toy Story com o personagem do filme. Fora que, outro ponto que a gente não observou, que o filme cria novos personagens que são muito marcantes. Fora a Gabi, que eu acho uma personagem tá à altura de qualquer outro personagem da série. O personagem do Garfinho é uma sacada incrível, porque é aquele típico brinquedo que a criança cria e se apega a ele, né? A gente já viu essa situação na vida. A criança que tem milhões de bonecas, mas e gosta de um pedaço de isopor que ela criou e pintou de vermelho, né? Então o Garfinho representa esse brinquedo que não é bem brinquedo, que parece lixo, e o filme usa esse brinquedo inventado para discutir essa questão que volta ao primeiro Toy Story do quem sou eu sou um brinquedo, qual é a minha função, para que eu sirvo, é um brinquedo nascendo, né? É nesse momento que eu canto Am I a Man or Am I a Muppet? E aí tem outra cena que eu acho incrível no filme, olha, já contei uma cena, a primeira, que é da criancinha do parque, que é a cena do Woody e do Garfinho caminhando na estrada e o Woody ensinando pro Garfinho o que é a vida. Sequência aí é maravilhoso. É lindo, é incrível. É fantástico. É quando um filme, uma animação... Pra mim foi a melhor sequência. A melhor essa. Eu achei essa... E a cena final que eu acho muito boa também, que eu não vou dar spoiler, mas a cena final ela é boa pelo significado que ela... que a série traz, né? Eu achei corajosa, como o Chico tá dizendo. A série poderia ter encerrado num lugar muito mais confortável para todos os envolvidos e até para Disney, que seria mais fácil fazer uma continuação, e não, ele termina num lugar ali de desestabilizar os personagens. Eu acho um final super ousado para um filme que tem tantas pretensões comerciais. Tipo assim, o que é que vai acontecer num eventual Toy Story 5 que eu acho que vai ter, entendeu? Então acho que é bem interessante mesmo. Vai ser bom ver a crise de meia-idade do Woody, né? Depois de seguir esse novo caminho, o que resta, né? Então, a gente vai viver junto com ele daqui a alguns anos a gente vai descobrir. Cris, é um filme de terror também? Deu medinho? Assim como o Thiago, eu também tomei uns sustos ali que eu não tava esperando. Eu falei, gente, mas como assim? Não pode essas coisas em filme de criança. Eu acho que vai ter criança com pesadelo. Você ficou traumatizada, Cris? É complicado, não. E mesmo o Garfinho, a gente fez uma brincadeira aqui com o título do nosso
do nosso episódio, o começo do Garfinho tem tudo a ver com A Pele que Habito. É um lixo que não tá conseguindo se Enxergar sua incorporar, se identidade. enxergar como brinquedo. Então, Ele quer voltar pro lixo a todo custo. exatamente. Lixo então, quentinho. Exato. Né? O Woody tem que fazer toda uma né? E tem uma cena que é catequese. quase um suicídio, né? Tem o suicídio no filme. Aquela sequência dele se jogando no lixo é maravilhosa. É maravilhosa. Sensacional. Não, realmente, assim, é um filme que me surpreendeu muito pela o cuidado com a história e com, sabe, reaproveitar os personagens. A releitura da Beth, cara, é muito boa. É excelente, assim. E eu acho demais. A Beth é a ex-namorada do Woody. Ex-namorada do Woody. E eu gosto muito também do personagem do Coelhinho e do O Coelhinho? e do Pintinho lá. O Coelhinho é o Jordan Peele fazendo a voz. Ah, é o Jordan Peele? É? Ah, que legal. Muito bom esse Eu personagem acho também. demais aqueles personagens novos. Eu achei bem surpreendente, assim. Vamos partir para a metavaranda? Sim. E aí, Thiago Faria? Não, você já começou no outro, né? Aí você começa. Então eu começo. Vai. Eu vou dar nota 7. E você, Chico? Olha. Michel tá generoso. O que aconteceu? Eu vou Depois da dar saída nota- 1999, voltou rejuvenescido. Voltei jovem. Eu darei nota 7,5. Eu vou dar nota 8. E você, então? 7,5 também. Com isso... O Excel até quebrou, porque... Né, Não, mas o Excel O Excel não tá entendendo nada. Não tá. Ele vai reconfigurar Ele porque tá vendo um ele, resultado que é impossível. ele já virou uma inteligência artificial, ele não tá entendendo deu nada. Ele vai 150, refazer as é notas. isso? Ele tá refazendo as notas. Na verdade, o Michel deu 5, o Chico deu 6, eu dei 6,5, a Cris deu 7. É isso. 7,5. 7,5. Com essas notas, Toy Story 4 ficou com 75 no Metavaranda. Isso aí, e eu merecia acho que- mais, mas tudo Acho bem. que os brinquedos todos estão convidados para o grande finale. Vamos partir para aquele momento do puxadinho da varanda? Deixa eu só falar um negócio do Toy Story. Deixo. Toy Story foi a terceira maior bilheteria nos Estados Unidos do ano, né, de Opa. estreia. Só perdeu para Avengers e Capitã Marvel. E agora, atualmente, ele está na 4ª posição nos Estados Unidos do ano. E os 3 anteriores a ele são 3 filmes da Disney. Ou seja, os 4 primeiros filmes do ano são 4 filmes da Disney. Vingadores, Capitã Marvel, Aladdin e Toy Story Mas 4. também eles compraram todo mundo, né? Então, lembrando que esse Só não ano... compraram o cinema da varanda. Não, ainda. já é. Mas A falta gente já se pouco. considera da Disney. Lembrando que esse ano teremos ainda o Rei Leão, teremos uma continuação do Malévola e teremos um novo Star Wars. Ou seja, eu acho de verdade que o projeto da Disney para esse ano era fazer todos os 10 primeiros lugares da bilheteria, 10 filmes da Disney. Tá próximo, né? Cara, com certeza o Star Wars e o Rei Leão vão estar lá. Então eles vão ter no mínimo 6. Eu queria que todos fossem divertidos como esse Toy Story, viu? Porque se é pra fazer cinema comercial, faça direito, faça Exatamente. bem, Faça bem bem amarradinho, feito, né? bem feito, bem cuidado, criativo, né? Com aquele trabalho bem empregado, né? Porque tem tanta gente trabalhando pra sair umas Vamos fazer coisas coisa boa, que a né? gente Não vê. vamos sair... Vamos fazer Aladdin, não. Vamos Exato. fazer Toy Stories. Exatamente. Por mais Toy Stories, menos Aladdin, Chris Lume, você tem alguma coisa pro puxadinho da varanda? Recomendar? É. Eu tenho uma recomendação. O nosso produtor, DJ, vencedor do Oscar desse ano, lançou no último dia 21 o disco novo dele, Late Night Feelings, que está maravilhoso. Quem é o figura? Mark Ronson. Ah, Não tem Shallow, gente. Shallow só na trilha sonora do Ah, Nasce Uma Estrela. como assim não tem? Infelizmente. ruim. Mas ele fez um disco só com cantoras, só mulheres. Ele que foi o produtor da Amy Winehouse e da Lady Gaga, resolveu colocar só a linha de frente, só mulherada. E tem muitas músicas boas, tem o single que ele já tinha lançado com a Miley Cyrus, que é o Nothing Breaks Like a Heart, tem a música título do álbum, que é com a Lick Lee, mas acho que tem outras participações. Tem uma cantora chamada Yeba, que tem uma voz incrível, e uma menina Yeba. que acho que Ueba. vai ter um Futuro promissor? futuro promissor aí, chamada King Princess, que é muito divertida também. Recomendo. Muito bem. E tem a Alicia Keys, que acho que é uma das grandes músicas do álbum. Olha, ou seja,
há mais ou menos umas 2 semanas estreou um filme que passou batido, ninguém me deu muita bola, chamado Espírito Jovem, Teen Spirit. É o filme de estreia do Max Minghella, que é o filho do Anthony Minghella, diretor do Paciente Inglês, e que foi ator, fez vários filmezinhos e tal, nunca se destacou muito. E que eu achei bem interessante, assim, não acho um grande filme não. Hã? Não, estamos descobrindo o filme. Não acho um grande filme não, mas achei um filme bem curioso, assim, é um filme que tem a Elle Fanning como personagem principal. Ela é uma menina que mora no interior da ilha de White, né? Olha só. Que curioso. Na Grã-Bretanha. E Conhecemos. né? E aí ela tem um sonho de ser uma cantora, e aí ela vê as propagandas de um reality show, um talent show, e vai tentar de tudo pra ver se ela consegue participar. E o filme tem uma como é que chama? Uma atmosfera meio indie. É quase como se fosse um filme do Brad Colbert, daquele lá, diretor do A Infância de um Líder e do Vox Lux, sem a arrogância e a sensação de que o mundo vai acabar. Mas ele tem... Ficou meio complexo Tô tentando entender como seria. O que seria sobrou? do Sobrou filme? no cinema desse Ele cara? Seria o quê? Seria um filme do Almodóvar? Seriam quase famosos? Seria um quase famoso? Seria Toy Story 5? Ele tem uma certa pompa e uma maneira de filmar, assim, e de usar a trilha, de usar o visual, assim, bem autoral, bem marcado. Ele quer fazer uma coisa diferente. E eu acho que ele consegue em certos gêneros. Aí depois tem um momento que vai para um clichê um pouco mais, mas o filme vale a pena. Acho que passou batido, acho que vale a pena ver sim. Agora que você falou, eu lembrei de ver algum trailer com ela, mas completamente tinha passado batido mesmo. E aí, Thiago, e você? Vou indicar uma série minissérie que acho que muitos já viram, da Netflix, chamada Olhos que Condenam. Da Ava DuVernay, a diretora do Selma. É uma série em 4 episódios sobre um caso que ocorreu nos Estados Unidos no fim dos anos 80 e 89, que 5 garotos adolescentes negros foram presos no Central Park, acusados de estuprar uma mulher branca. Acontece que o estupro ocorreu numa ponta do parque e eles estavam em outra ponta, nem sabiam sobre o caso. Hurricane, né? É um caso totalmente absurdo. E o legal da série, eu gosto do cinema da Ava DuVernay. Eu acho que ela filma bem num tom, usando um tom mais clássico. Ela não tenta fazer filmes que experimentem muito ou que sejam mais ousados. Ela segue uma cartilha bem clássica, mas ela faz com muita competência. O que eu acho legal nessa série é que toda essa sensação de injustiça, de mostrar esse racismo estrutural que vem à tona nesses momentos mais de situações limite. Por isso que a série chama Quando Eles Nos Veem, né? O momento em que os brancos veem os negros, né? E os negros se tornam visíveis, momentos trágicos, né? E ela filma com muita raiva, com muita emoção, e isso acaba transparecendo na série e passa também para quem tá vendo. Tem vários momentos ali que eu acho que são bem fortes, mesmo usando uma estrutura muito convencional. Eu gostei bastante. Eu queria parabenizar e elogiar, porque eu vi 2 dos melhores filmes, provavelmente, do ano da Netflix. E isso me surpreendeu recentemente. O primeiro é o filme do Scorsese sobre a turnê do Bob Dylan. Eu achei demais aquilo. Eu ainda fico me perguntando o quanto o Scorsese só pegou o material e escolheu o que fazer, porque aquilo tá filmado há décadas e décadas e décadas. Mas eu achei, assim, uma viagem, uma forma de nos colocar dentro daquele espírito daquela turnê tão autêntica. Eu fiquei tão vidrado em ficar acompanhando aquilo. E aquela coisa totalmente anticomercial do Bob Dylan, de fazer shows em casas de 3 mil lugares, onde ele tá fazendo shows para estádios, e ficar fazendo com a turminha dele, aquela coisa meio não tô preocupado com agradar ninguém, eu quero fazer o que eu gosto, e ao mesmo tempo relacionado com o que
era os Estados Unidos daquela época, coisas que estavam acontecendo muito fortes. Eu achei muito bom, muito superior ao que eu podia esperar. E outra coisa, Só completar, por favor. Eu também tive esse pensamento, mas eu já pensei resolvendo. Tipo assim, do filme do Bob Dylan, assim, eu tipo assim, nossa, como o Martin Scorsese é fantástico, né? Ele pega o material e ele constrói de uma maneira que você fica ligado com aquilo. Não é só a imagem, porque a imagem, claro, ela tá gravada há muito tempo mesmo. Mas eu achei fascinante a maneira como ele montou aquele negócio. Fiquei fascinado também. Não, por isso que eu achei que valia a pena, porque eu achei que o vale Scorsese totalmente. só dele escolher como colocar o material todo. Você assistiu, Thiago? Vi sim. Eu achei curioso, eu gostei. Eu achei curioso o Michel falar do Bob Dylan como se fosse um cara, tipo, indie alternativésimo, né? Gravando ali com o próprio equipamento. Imagina, o Bob Dylan na época tinha um contrato com a gravadora, a turnê foi registrada e tudo. O que eu acho curioso é como mostra as mudanças no mundo pop. Né? Parece, mas é porque era possível isso na época, né? E eu acho muito legal esse filme ter sido feito esse ano e está sendo lançado esse ano, porque essa turnê do Bob Dylan aconteceu acho que em 74 ou 75, por aí, 75, né? Então, é exatamente o mesmo período que é retratado em trechos do Bohemian Rhapsody e do Rocketman. Só que no Bohemian Rhapsody e Rocketman são artistas que têm um lado muito mais comercial. Então, o filme do Scorsese está mostrando que sim, naquele momento, naquela época, naquele mesmo mundo pop, existia o Bob Dylan, existia toda aquela turma de artistas ligados ao Bob Dylan, com um outro estilo de entretenimento, com outro formato de show, de performance, outra maneira de apresentar as músicas. Então outra maneira de ver a vida. Esse filme juntando com esses outros dois, ele torna esse universo mais complexo. Então, enquanto o Queen quer mostrar que eles eram os principais daquela época, tá aí um contraponto interessante, né? Eu acho muito mais interessante o que o Bob Dylan fazia. Mas... E a outra coisa é o curta chamado Anima, dirigido por Paul Thomas Anderson com Tom York. Quem diria, né, Chico? Né? Não sei porque vocês estão surpresos. Eu achei aquilo sensacional. Nós falamos de Magnolia semana passada, então tem essa conexão com o episódio anterior. Porque é um clipe musical de 15 minutos de duração, mas que ele constrói um mundo de imagens e som e humor ali que eu falei, eu quero 2 horas, eu quero 15 minutos, deixa rolar esse Tom York fazendo essas caretas aí, esses movimentos no trem, e essa música tocando, isso tá demais. É uma das melhores coisas que eu vi esse ano. Olha, eu acho que quando o Michel abre a Netflix, vem uma abinha que é Filmes pra você, Michel, que é fã de Paul Thomas Anderson. Aí vem toda uma galeria. Foi você que me avisou que tinha entrado. Eu não tinha nem visto ainda. Tenho certeza você que é assim. que me avisou. Cara, então, eu gosto do Paul Thomas Anderson, eu gosto muito do Tom York. Eu gostei do filme, mas eu não me deslumbrei desse jeito, não. E pra quem gostou do filme, eu sugiro o clipe do Radiohead, o Daydreaming, que é dirigido pelo Paul Thomas Anderson, com o Tom York fazendo caretas, e que eu acho superior, acho muito bom. Toda a trajetória do Radiohead tá dentro desse clipe. Até os fãs tentaram identificar as mensagens ali ocultas. É super interessante, veja esse clipe. Divertido. Só pra terminar, acho que é terminando mesmo, né? A academia convidou hoje 842 pessoas para integrar o time. Não sabemos se todos vão aceitar, mas enfim, geralmente as pessoas aceitam, né? E temos. Aí tem Lady Gaga, o Mark Ronson, que a Cris já recomendou. Né? Tá lá. A Adele também foi indicada. E temos alguns brasileiros. Eu não li a lista completa, mas assim, os produtores Luiz Carlos Barreto, que já tem 70 anos de cinema, foram finalmente indicados lá. A Laís Bodansky, né, também foi indicado para o branch dos diretores. E a Jordana Berg, que era parceira dos filmes do Eduardo Coutinho, então tem várias pessoas. E eles, nessa coisa de expandir e tentar deixar a academia mais diversa, eles chamaram exatamente 50% de mulheres dessa vez. Então eles mantiveram igual. Mantiveram igual, mas aí como eles estavam com essa meta de fazer 50% de mulheres, aí nessa coisa do que eles chamam de pessoas de cor,
que ainda é um termo muito antigo, mas eles ainda usam, inclusive no site da academia tá assim, 29% eram pessoas de cor, ou seja, Eles têm muito que crescer, que melhorar ainda. 71% eram brancos. É isso. Temos aquele momento, Thiago, Cantinho do Ouvinte. com o Thiago Faria. Então, Cantinho do Ouvinte, vocês sabem como funciona. Deixem comentários no nosso blog, cinemanavaranda.com. Olha, o episódio de hoje tem muito assunto para comentar. Comentem Almodóvar, Toy Story. Aposto que vocês viram já esses filmes. Pelo menos o Toy Story é possível que muita gente tenha Acho visto. que O os Almodóvar, dois, é que o Almodóvar, eu acho que não foi exibido em vários lugares do Brasil, Não, com certeza, né? com certeza. Então muita gente vai ter que esperar pra ver tudo, Chegar mas acho atrasado. que Toy Story muita gente viu. Então deixe seu comentário, diga se vocês concordam ou discordam da gente. Na semana passada, muita gente comentou o episódio sobre Magnolia e nós tivemos... Teve defesas que eu gostaria de ter escrito. O Ricardo Rocha fez um comentário muito legal, só que tá longo, então eu não conseguiria ler na íntegra. Uma frase. O início é: choveu sapos em minha vida e não foi em 99. Magnolia é o filme número 1 da minha vida. Tudo começou no início de 2000 e aí ele conta como viu o filme e tudo mais. É um Super belo legal, relato. E a Depois partir ele- de agora o Ricardo é o ouvinte favorito do Michel. Pois é. E viu? o segundo colocado tá Viu? muito na Viu só, Ricardo? Você achava que o seu varandeiro preferido era um, agora É é outro. outro. A gente aqui tem toda essa questão da Lembrando, ilusão, o Ricardo tudo. é aquele que fez a campanha pro ET. Ele falou E- que não é teu filme preferido. Mas dele. acabou perdendo pra 2001, Odisseia no Espaço, verdade. naquela Perdeu Cineteca pro da Carlos Varanda. Lira. Mas foi disputadíssimo. Foi né? disputadíssimo. Foi E muito olha bom que curioso, o aquilo Tomás Amance, ele falou que 99 foi o ano em que ele foi pela primeira vez ao cinema. ali. olha só. Novinho. Jovem. E foi pra ver Tarzan, o filme que ele viu, o primeiro Olha. filme que ele viu. Não revejo o filme há quase 20 anos, mas lembro que na época eu fiquei muito emocionado com a morte do pai gorilão no final. As cenas que marcam a vida, Disney né? sempre emplacando com as mortes, né? De um gorila, Tem jeito. já rolando um racismo aí, subentendido. Que horror. Os outros filmes que vocês mencionaram, fui vendo aos poucos desde então. A única coisa que eu poderia dizer que faltou no episódio foi uma menção honrosa ao Família Soprano, que também estreou em 1999 e marcou de diferentes maneiras, não só a televisão, mas por tabela o cinema. Eu concordo, viu? Foi super marcante pra televisão. Porque a gente não pensou A gente não fora pensou da- tanto do- em do TV. cinema. É, A gente falou tanta coisa, né? Eu vou Mas falar pra vocês que eu não vi Família Soprano, então eu não ia ser capaz de colocar. Mas eu sei que ele é eu vi, importante. Eu não sou um cara de eu séries, era mas bem a fã. Família Soprano é uma das minhas séries favoritas. Eu também. É. E marcou, né? Assim, goste ou não, a influência foi enorme. O que eu queria levantar aqui no Cantinho do Ouvinte foi uma discussão que rolou ali nesse período em que a gente Fez um especial e ficou não falando, teve... foi pra 1999 e lá Ficamos habitando. sobre o episódio do Rocketman. Muita gente ficou um pouco frustrada com a maneira como a gente recebeu o filme, que a gente parecia um pouco triste, talvez, um pouco decepcionado, um pouco frustrado. Eu achei A curioso. gente deixou, as- muitos dizem que a gente deixou nosso coração ali na porta da varanda e entrou pra gravar. A gente faz um podcast sobre crítica de cinema, né? E Mas não sobre por que tem que ser- torcida de personagens, mas o que é isso, né? Michel? Eu O não que é a sei. crítica de cinema? A A gente deixa o coração fora da varanda pra falar sobre gente Quem isso? faz- assistir esse episódio vai entender que Nádia não deixou. A gente inclusive entregou de Bandeja bandeja pra pro filme- 2 filmes. pro filme que mereceram, né? Mas eu quero saber mais sobre isso. Você acha que falta mais sentimento nas nossas análises? Não acho. Eu não... Bom, mas quem sou eu pra Falando achar, né? no momento Tô fazendo- dor e glória aqui. É, né? exatamente, no momento dor e glória. Eu acho que as pessoas se envolvem Não, muitas porque vezes não com tem os heroína na filmes. mesa. A heroína é depois do episódio. Que horror. Fala, Michel. Eu já nem sei mais o que ia falar. Você ia falar Não, que eu fala, tô- Michel. Você Oh. tava Eu desenvolvendo um não, tenho raciocínio. eu não tenho nenhum osso lírico no meu corpo. Não, você tava desenvolvendo raciocínio. Não fuja. Não, dele. eu acho que muitas vezes as pessoas se ligam aos filmes e deixam de lado alguns pontos importantes com relação a cinema. Mas E a gente a- tá aqui pra isso. A gente busca isso. A gente Não que quer seja o dono- tirar a pessoa do. Não, a gente não é o dono da verdade, pelo menos eu não sou, mas eu vejo coisas que não me agradam. O Chico vê algumas, o Thiago, a Cris, e somos 4 pessoas que vimos muitas coisas que não nos agradaram em Rocketman. Sorry. Chico, tem algo a dizer sobre isso? Não é meu tipo de filme, necessariamente, né? Eu tenho outros. Dois tipos de filme, eu falei sobre eles hoje, que eu gosto, né? Mas enfim, Gente,
não foi, não bateu tanto assim. Eu sei que muita gente amou o filme, muita gente amou o Bohemian Rhapsody, mas não sei, não é um... Eu enxergo a intenção, a gente falou, obviamente, sobre o filme, eu enxergo coisas interessantes ali no filme, mas no geral eu acho um filme Fraco. okzinho. É que eu acho que pra quem... Eu tava refletindo um pouco sobre isso. Acho que pra quem gosta dos filmes e sai do cinema super empolgado e quer ouvir alguém falando sobre o filme, geralmente um comentário um pouco mais frio bate como um bloco de gelo na cabeça, né? Isso acontece comigo muito também. Comigo. As pessoas chegam, e aí, o que, é que você achou do filme e tal? Você diz, eu não gostei tanto. Não, e acho que A filmes já como... te apaga do Facebook, Então, né? Não quero mais ler o Chico. Então eu não entendo nada de cinema. Putz, não, gente. Aí começa aquela coisa da autoflagelação. Então não é isso, né? Não é que você não entende nada de cinema. Nem é que eu entendo, mas os filmes tocam a gente pessoalmente, enfim, né? E acho que tocam de maneiras diferentes, viu? Mas a Porque... Cris vai falar um negócio, a então. Cris ia falar, Não, vamos eu acho deixar que filmes como o Bohemian Rhapsody e o Rocketman, por causa da música e tal, tem, né, momentos mais épicos, assim, eles tendem a envolver mais também, né? Não, eu concordo também. E o Bohemian comigo aconteceu em alguns momentos. Eu ficava, nossa, que demais esse momento, assim. Mas aí depois eu voltava pro filme e, assim, não era aquele filme que eu achava que seria um filme tão bom assim. Eu quero ver mais biografias como Não Estou Lá, ou o do Scorsese que falou sobre Bob Dylan, musicais, do que mais Bohemian Rhapsody. 2 filmes do Bob Dylan, 2 filmes do Martin Scorsese. Exatamente. Não, 2 filmes não. O outro é dois do do Todd Bob Dylan. Haynes. Mas o... Do que Rocketman. E o No Direction Home, né? Que é o de 2005. Eu quero coisas diferentes. Eu não quero simplesmente atores encenando coisinhas básicas. Pra mim aquilo já é uma coisa que eu já vi muitas vezes no cinema. Mas eu acho que ocorre algo entre cinéfilos, pessoas que veem muitos filmes, que é tentar racionalizar a experiência, né? É viver a experiência e depois tentar colocar numa tabela mental do que se é melhor ou pior que outra coisa, se faltou ou não faltou, se seguiu uma fórmula ou não seguiu, e que para um público que quer ir ao cinema só se divertir, se emocionar, talvez isso não tenha importância alguma, né? Então a pessoa não saiu do cinema comparando o Rocketman com o filme do Bob Dylan, e talvez a pessoa deteste Bob Dylan, ela vai ver na Netflix, vai dormir na primeira música, né? Não sei, eu acho que... Eu acho que além disso, tem realmente a experiência pessoal, tipo assim... às vezes você vai mais aberto, às vezes você vê coisas lá que você se identifica, enfim... Às vezes tem uma música do Elton John que você gosta, que você já comprou o filme. De uma maneira geral... bom mesmo, e tá certo? De uma maneira geral, eu acho um modelo de biografia, apesar de que eu acho que ele tenta criar o Rocketman, mas eu acho muito cansado. Um modelo de biografia... Faltou só o selinho Global Filmes lá. Global Filmes, né? E eu fiz a brincadeira aqui que não tem nenhum osso lírico, a Ju do Mamilos brincou com a gente, que a gente não tem osso lírico porque ela gostou do filme. As pessoas falaram que queriam enforcar a gente. Foi muito bem recebido. Eu me diverti horrores com todos esses comentários em tom de brincadeira, porque nenhum foi agressivo, todo mundo tava brincando com a gente, com suas opiniões contrárias, mas brincando com a gente. Eu adorei todos os comentários. O que eu acho legal deixar claro é que... olhando pros dois lados do metrô. O que eu acho legal... Muitas pessoas falaram que queriam enforcar a gente, teve uns 3 ou 4. É bom deixar claro que a gente tem coração também, que a gente vai ao cinema e se apega aos filmes também por motivos muito pessoais, né, que a gente nem consegue descrever direito. Por exemplo, o próprio Toy Story 4, eu tentei contar o que me tocou no filme. Acho que pra muitas pessoas isso não vai fazer sentido nenhum, né? E o filme vai ser um filme bobo e tudo mais. Mas o Thiago tá se comprometendo, assinando o contrato, ele vai falar bem de 3 filmes seguidos. Nos próximos Eu só vim pra falar bem. Então eu não vou falar mal. Semana que vem, eu não vou falar mal mais. Semana que vem, Annabelle 3. Nós vamos falar de MIB semana que vem, é isso? É isso aí então, até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.